Bom, o que que me cabe aqui, né, nessa apresentação? A gente combinou que eu traria um pouco para vocês. A gente pensou em fazer um diálogo bem honesto, assim, abrir um pouco essa pesquisa e isso foi o que a gente fez até agora, né? Para talvez a gente poder ver complementaridades, a gente poder ter o feedback de vocês, enfim, tentar pensar um pouco como avançar na pesquisa. Como a Renata disse, a pesquisa tem 5 anos, né? No total, a gente começou em abril do ano passado, mas a gente, de alguma forma, né, a realidade é mais complexa do que a gente planeja, né? Então a gente foi um pouco atropelado pelos eventos que a gente estudaria, né? Em julho a gente já tinha a Marcha das Margaridas, que é o primeiro caso de pesquisa pelo qual eu vou contar para vocês, que na verdade aconteceu em agosto, né, de 2019, e é uma marcha que acontece a cada 4 anos desde 2003, né? A primeira edição foi em 2000, a segunda em 2003, e desde então vem acontecendo a cada 4 anos, e esse ano foi a sua 6ª edição. Tá? E a ideia é um pouco contar o que a gente fez para cada caso de pesquisa, né? Para cada caso mesmo. Então, até agora, bom, a marcha a gente se beneficiou bastante de um trabalho prévio de pesquisa que eu tinha, e depois eu e a Renata, eu pesquisei, minha tese foi sobre a CONTAG, eu vim estudando o movimento sindical já há alguns anos, então isso significava que eu já tinha alguns contatos, e a gente não precisou enfrentar esse engajamento na pesquisa, as pessoas não precisaram conhecer a gente, então já tinha essa facilidade desse ponto de vista desde 2017, provavelmente. A Renata, a gente já vinha dialogando um período prévio à existência do projeto, e ela também já era conhecida pelo movimento, por ter ido em alguns eventos, e eles já sabiam desse nosso desejo de fazer essa pesquisa sobre a Marcha das Margaridas. Foi um processo bastante dialogado. Então, isso facilita um pouco esse começo dessa pesquisa por esse caso, né? A gente fez pesquisa na literatura, basicamente pensando tudo que foi escrito sobre a marcha, a gente já tem isso relativamente organizado. A gente tem uma coleta de documentos já bastante densa, que inclui os cadernos de textos, agendas, plataformas políticas, relatórios, fotografias, notícias de mídia. A ideia é um pouco a gente vai construir um banco de dados a partir desses documentos. Em relação à última marcha, eu vou contar mais desse período, né? A gente tem uma trajetória anterior, como eu disse, mas nessa última marcha que a gente fez foi uma observação participante das atividades de organização e avaliação da marcha, de diferentes pontos, né? A marcha ela acontece em Brasília, mas ela é organizada a partir dos estados também. Então foi um processo bem interessante de acompanhar as reuniões, de ver esse último mês, principalmente, de como se coloca uma marcha segundo a organização de 100 mil mulheres na rua, né, em Brasília. Nesse contexto de pesquisa, a gente já fez 12 entrevistas com as organizadoras da marcha, a gente tem outras do período anterior, e o que a gente tentou fazer pela primeira vez nessa marcha de 2019 foi organizar um survey para ver a percepção das mulheres sobre a marcha em questões relacionadas ao sistema alimentar, gênero e mobilização. Então, a gente criou um questionário, a gente passou os meses anteriores pensando nessas perguntas, fazendo pré-teste. Conseguimos a resposta de 449 mulheres presentes na ação em Brasília. A marcha acontece em 2 dias, né? O primeiro dia é mais o período de chegada, de acolhida das mulheres, de organização de oficinas, então a gente fez uma quantidade nesse primeiro dia, e o restante foi durante a caminhada de rua mesmo em Brasília, na esplanada. A gente consegue, a gente já tem dados iniciais da amostra, a gente consegue uma representatividade de todos os estados, os números estão batendo mesmo com a proporção que a gente tem dos estados que estavam indo, então parece que é uma amostra bastante confiável. Ao mesmo tempo, a gente definiu ter uma outra estratégia, que foi enviar os questionários para todas as coordenadoras estaduais, cada estado tem uma coordenadora, então a gente enviou os questionários, pediu com elas, com boa vontade, que imprimissem e enviassem para as mulheres que fossem de ônibus, pudessem vir preenchendo, sabendo que tem alguns limites isso, mas a gente quis tentar explorar essa ferramenta e a gente conseguiu um resultado de 1.635 questionários respondidos pelas próprias mulheres, o que está dando para a gente, claro, são 2 bases de dados, mas que dão dados interessantes que a gente está começando a analisar. Nessa realização desse survey, a gente contou com a parceria do Marcelo Galiza, que é um pesquisador do IPEA e que fez um survey sobre a Marcha das Margaridas em 2011, e também do Lúcio Renault, que é o professor de Ciência Política da UNB, que entrou com a gente para dialogar principalmente sobre a parte metodológica, enfim, com quem a gente tem uma parceria desde então. No caso da marcha, a gente resolveu já trazer aqui alguns resultados que a gente já tem. Como eu disse para vocês, a gente já vinha trabalhando nesse tema há algum tempo. Então, a gente tem, depois a gente pode passar, que alguém tiver interesse, mas alguns artigos que a gente já publicou, que saiu, basicamente pensando um pouco
como é que se constrói essa aliança entre esses movimentos sociais, sindicais, organizações internacionais também participam, movimentos feministas, enfim. Como é que se constrói uma aliança desse tipo? Então, esse primeiro artigo, talvez. Esse segundo é mais um artigo para o Open Movements, que a ideia é um pouco de uma ideia de sociologia pública, então é um pouco contar como foi a marcha do ano passado, enfim. E os outros também, tem um artigo da Renata pegando na Latin American Perspectives, depois a gente pode passar isso para vocês. E o working paper que a gente está elaborando, que vai ser, na verdade, um grande relatório sobre os dados do survey. Ainda um relatório bastante descritivo, mas que a gente está apostando um pouco nesse primeiro passo para poder descrever, analisar os dados e depois, porque esse seria o material bruto que a gente vai trabalhar daqui para frente. Seguinte. O segundo caso, a Renata já falou, um pouco já apresentou o que é esse protesto, o Virra Benazat. Acontece, pode passar também, Renata, por favor? Acontece anualmente em Berlim. A gente também tem um trabalho de pesquisa prévia acompanhando essa mobilização, principalmente o trabalho da Renata, que vem desde 2011 acompanhando essa marcha, que é o primeiro ano da marcha, inclusive. E nesse ano a gente teve assim como em relação à Marcha das Margaridas, a gente fez esse survey também durante o protesto aqui. É um protesto que acontece em janeiro, aqui em Berlim. Então, aqui a gente apostou numa metodologia um pouco diferente, que tem a ver muito com os nossos parceiros, né? A gente é uma equipe enxuta, então a gente não teria como, né, realizar tudo isso. Então, a gente conta com essas parcerias para desenvolver algumas atividades pontuais. E essa parceria foi com esse Instituto para Pesquisas de Movimentos Sociais e Protesto, um hub de pesquisadores da Alemanha que trabalham com o tema de movimentos sociais e que tem uma experiência prévia e que fazem há alguns anos surveys de vários protestos que acontecem aqui, não só na cidade, mas no país também. Então, a ideia foi um pouco acompanhar a metodologia deles e, por isso, a gente fez, ao invés de fazer o survey completo durante a marcha, a ideia era um pouco fazer contatos, distribuir esses QR Codes e fazer entrevistas curtas e as pessoas completariam esse questionário online. É um sistema que a gente acha que não funcionaria muito para o Brasil, principalmente para a característica das ativistas da Marcha das Margaridas, né? Mulheres de origem rural, muitas vezes não têm esse acesso, essa familiaridade, enfim, com essa ferramenta, mas aqui funcionou e a gente teve uma amostra de 256 pessoas que responderam esse questionário. Também já foram 5 entrevistas feitas com organizadores da marcha. Nesse protesto a gente já tinha praticamente a equipe quase toda completa, em janeiro ainda não estava completa, mas a gente, enquanto equipe, desenvolveu uma estratégia de observação participante, com alguns pontos que a gente queria acompanhar e construiu quase uma ideia, um pouco uma etnografia quase coletiva, assim, com diferentes olhares de cada um de nós. E também, assim como no caso da Marcha das Margaridas, a gente vai publicar ainda esse ano esse working paper com os resultados do survey, nesse sentido de descrever eles e apresentar um pouco, ter esse ponto de partida para poder pensar no segundo passo mais analítico. No primeiro momento vai ser em alemão esse relatório, mas a ideia é um pouco traduzir ele também em seguida. O terceiro caso é a campanha contra os agrotóxicos, permanente contra os agrotóxicos pela vida, pode seguir. Ainda é uma pesquisa não iniciada, na verdade, essa é uma das questões até que seria ótimo ouvir de vocês, a gente tinha ideia de um pouco de pesquisar a campanha também, mais uma coalizão de movimentos, organizações, mas a gente ainda não teve fôlego, pernas para iniciar essa frente também, mas a gente já tem uma compreensão de que o agrotóxico é um tema transversal a toda a pesquisa. Então, quando a gente está falando da Marcha das Margaridas, no survey, nas entrevistas, a gente está tratando dos agrotóxicos, assim como na mobilização do Virra Benazat, assim como no tema de agroecologia. Então, a gente ainda está como uma interrogação, né? Se a gente vai para frente com esse caso, se a gente define um outro caso, se a gente trata isso de uma forma transversal. E nesse processo de pensar sobre a pesquisa sobre agrotóxico, a gente contou com a participação aqui, eles estiveram na Europa em dezembro e vieram aqui para Berlim, a gente fez um workshop com a Larissa Bombardi, que é a professora da USP, o Renato Balbin, da IPEA, para discutir os resultados das pesquisas deles sobre agrotóxicos, e também o Marcelo Galiza, do IPEA, que virou nosso parceiro associado da nossa pesquisa. Ele tem construído essa pesquisa exploratória sobre os desafios de reduzir o uso de pesticidas. Então, ele fez uma revisão biográfica sobre o uso de pesticidas na agricultura familiar e os desafios para sua redução, focado num público de jovens rurais. A perspectiva era organizar esse Festival Nacional da Juventude Rural, que é uma mobilização de jovens
liderado pela CONTAG também, e a gente faria esse survey com esses jovens, um pouco essa pesquisa sobre a percepção deles sobre o uso dos agrotóxicos, os desafios e como eles vislumbram esse futuro com sem agrotóxico nessa mobilização. Mas a mobilização, claro, por causa da pandemia, que era programada para maio, foi adiada para outubro. Eu realmente não tenho notícia de como está isso. Enfim, é só para focar. O nosso foco aqui é pesquisar agrotóxico, né, em relação à produção de alimentos. Então, como fazer esse tipo de pesquisa, que dados a gente tem sobre isso, é um pouco esse desafio. O quarto caso é a Articulação Internacional de Agroecologia. Vocês também pode passar, por favor, que vocês já conhecem. Então, a gente também tem uma participação prévia em eventos na Plenária Nacional de 2017, a Renata estava lá, a gente já fez um pouco a pesquisa de literatura sobre a ANA. Eu já tive alguns encontros com a atual Secretaria Executiva da ANA, é um pouco esse processo que a gente faz, né, de apresentar a pesquisa, contar um pouco quais são as nossas perguntas e um pouco como construir perguntas. Claro, a gente está precisando fazer pesquisa com movimentos sociais, significa também construir esse diálogo do que é relevante para os movimentos sociais, para a sociedade civil, né? Então foi um pouco nesse sentido de conhecer um pouco a pauta da ANA. Fiz algumas entrevistas exploratórias com ativistas que participaram principalmente da criação da ANA. A gente já fez uma coleta inicial de documentos, com relatórios, boletins, enfim. A ideia é sempre construir esses bancos de dados e no futuro esses são produtos que a gente vai ter que entregar, porque é o que está prometido um pouco no projeto de ter esses dados abertos. Eu estava no Brasil, eu e a Renata, né, em fevereiro e março, quando estourou a pandemia. A ideia era participar já da plenária da ANA em março, que foi cancelada, mas a partir disso a gente começou, principalmente, a acompanhar uma série de reuniões virtuais que começaram a acontecer um pouco da ANA e da sua rede, né, como eles chamam, né, principalmente da rede da ANA, que agrega vários desses movimentos, como a CONTAG, o MST, como vocês todos sabem. Então foi muito interessante para ver um pouco as primeiras reações desses movimentos a lidar com a questão da pandemia e da insegurança alimentar e da ameaça de segurança alimentar decorrente disso. O quinto caso é o Solavi, né, que é as CSAs aqui na Alemanha, pode passar também. Esse caso também ainda não é uma pesquisa iniciada, mas assim, além dessa equipe de 5 pesquisadores, né, 7 com os assistentes que a gente tem uma série de pesquisadores associados que a Renata vai apresentar já. E a gente já tem um, que é o Frederico Masson, que ele vai fazer o doutorado dele, sob orientação da Renata, sobre uma experiência de CSA na Alemanha. Então, a gente ainda está construindo, mas a gente vê também uma possibilidade, uma potencialidade dessa pesquisa sobre CSA seria uma ideia de comparação Brasil e Alemanha, né? Então, esse não é o foco do projeto, a gente promete, né, para o Ministério estudar a Alemanha, mas a gente tem um pouco dialogado em que medida isso poderia ser uma chance maior de estabelecer estudos de caso que não sejam só Brasil ou Alemanha, mas criar essa rede, né? essa comparação mais direta. Para encerrar, porque a gente está querendo ouvir principalmente de vocês, né? O sexto caso é a Políticas Públicas de Belo Horizonte. A Renata também já um pouco deu o contexto. A Renata tem estado mais à frente desse caso de pesquisa. A gente tem feito essa pesquisa e essa leitura de literatura sobre sistemas alimentares locais. Já tiveram 2 estadias de pesquisa para realizar trabalhos de campo acompanhando as experiências, né, de políticas públicas de segurança alimentar da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente tem até um pouco usando o trabalho da Camila como referência, né, para esse trabalho mais etnográfico. Então, a gente já teve a Renata, né, principalmente, esses 2 estadias lá, 9 entrevistas com formuladores de políticas, e a gente tinha também uma aposta de fazer um survey com os usuários das políticas públicas de segurança alimentar em BH. A gente já tinha uma pesquisa piloto pronta, um questionário pronto e planejado para ser aplicado também em março, que era esse período que a gente estaria em campo no Brasil. A gente ia se juntar em BH para fazer coletivamente esse trabalho, mas, bom, o resultado vocês já sabem também o que não foi possível, mas a gente está com isso pendente. Como uma atividade para realizar um pouco agora, avaliando como vai ser o desdobramento.